Aonde se instalam os limites do cérebro? Aonde estão os limites? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, que é os limites, mas não os limites de um poder, uma coisa, os limites de aonde a gente pode, até onde a gente pode ir no relacionamento que a gente tem no nosso dia a dia, até onde a gente pode ir. E esse episódio hoje, ele é inspirado num livro chamado O Pilar que Faltava. Ele é do escritor Edson Marques Procópio, é um especialista em neurociências e administrador, preparador de líderes. Eu vou colocar aqui a capa do livro, né? E esse livro, ele fala, uma das partes que ele dá muita importância é a questão dos limites, né? De como que a gente pode, até onde a gente pode ir nesse relacionamento com outras pessoas, ou com o nosso trabalho, ou na nossa vida pessoal. E eu vou colocar também ali, para ilustrar um pouco, uma outra figura, onde num círculo está escrito eu, no outro círculo está escrito outro, e eles se entrelaçam, e aquela elipse que fica entre os dois é o nós. E ali no nós está o reconhecimento dos limites e as nossas possibilidades. E o que esse autor diz, o Edson Marques Procópio, ele diz o seguinte, que nos primeiros anos de vida, né, dos 4, 5, até 7, 8 anos de idade, o nosso cérebro está a 1000 km por hora. Ou seja, ele está funcionando e indo para todas as direções. E as crianças, né, dessa idade, elas não sabem bem qual é a direção. Então, é preciso que elas aprendam. E se não for ensinado para elas acham que, como é que diz aquele livro, se não sabe a direção, acho que é Alice nos Países das Maravilhas, diz o seguinte, se você não sabe a direção que vai, qualquer direção serve. E o cérebro das crianças seguem a direção que aquele cérebro está fazendo que ela faça. Então isso é muito importante, que nessa idade os pais, os avós, as babás, os professores delicadamente ensinem os limites para essa criança, porque ela não sabe. E o que vai acontecer? Se ela não sabe, ela vai desenvolver aquilo que ela acha que está certo, que os outros não corrigiram, e ela vai agir assim na idade adulta. Então, existe até um pesquisador americano muito famoso, que tem vários livros, um escritor chamado Peter Drucker. O Peter Drucker diz o seguinte, que as pessoas são admitidas em empregos pela sua capacidade técnica, né, pelo conhecimento que elas têm, mas elas são demitidas pelos seus comportamentos emocionais. Ou seja, ela não sabe muito, ela não lida muito bem com essa questão entre aquela elipse entre o eu e o outro, essa mistura do nós, né? Então nós temos que digamos, ter na nossa mente que quando a gente há uma oportunidade de a gente desenvolver na criança e para aproveitar na idade adulta, principalmente jovens, que eles aprendam esses limites lá nos primeiros anos de vida, para que depois não tenham esse tipo de relacionamento, de comportamento, que às vezes prejudicam outras pessoas e acabam prejudicando eles mesmos. Então, os limites é muito importante que a gente aprenda lá no início da nossa vida, entre 4, 5 ou 8 anos de idade. Por hoje era isso, e até mais.